Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. O nosso canal nasceu, parceiro. É isso aí. Começamos hoje o Traduzindo F1. Hoje vai ser aquele esquenta para você entender um pouquinho do que a gente vai apresentar para vocês ao longo desse ano, ao longo da temporada 2022 da Fórmula 1, porque o assunto aqui é automobilismo. É isso aí, Kalinka. Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês. E a gente vai falar sobre Fórmula 1, obviamente, mas de uma maneira um pouco diferente, bastante descomplicada, descontraída, com uma pitadinha sempre de humor. E realmente eu queria desejar que todos vocês nos acompanhem e vamos fazer os programas, Kalinka, toda segunda-feira, independente se tivermos corrida ou não. Boa! É bom sempre dar aquela atualizada, né? Até porque você está chegando agora. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, divulga, compartilha, né? Seja muito bem-vindo, até porque a gente vai ter muita troca com você também. A gente quer fazer o melhor programa do mundo. Vamos pro Esquenta. Deixa eu apresentar ele, para você que ainda não conhece. Meu parceiro, Max. Não é Verstappen, mas é o Max Wilson! O Max, que é piloto, trabalha no mundo do automobilismo já há muito tempo. Piloto, nem vou contar as décadas, não, pra gente não entregar a idade, tá bom? Mas o Max é comentarista da Fórmula 1, também de outras categorias do automobilismo. A gente se conhece, né, e se conheceu na Band na temporada do ano passado, que foi uma baita temporada da Fórmula 1. E agora a gente tá aqui, né, Max? Juntos, e agora eu vou apresentar a minha parceira, Kalinka, que é jornalista há 10 anos, apresentadora da Band, já apresentou também Autosport. Nos últimos 3, 4 anos vem se envolvendo, se engajando cada vez mais com automobilismo. Parente do Lewis Hamilton, praticamente torcedora assumida. Então, realmente, Kalinka, para mim é uma honra ter primeiro alguém da família do Hamilton aqui junto comigo, Entendi. mas mais do que tudo com você. Parceria É isso total. aí. Bom, e vamos falar do lugar que a gente tá aqui? Vamos abrir a câmera? Ai, é tão legal falar isso, né? Temos câmeras, temos uma equipe fantástica. E olha esse espaço, senhoras e senhores. Vamos falar da KVM também, que é a KVM Audiovisual. A gente está nesse espaço. É uma empresa que utiliza a tecnologia de ponta para montar o seu evento. Então, tem o evento online, tem o evento híbrido e graças a Deus estamos saindo dessa pandemia. Vamos voltar com os eventos também presenciais e a KVM tem tudo, viu? Cuida do som, do LED, da luz, cuida de tudo para você e apresenta as melhores soluções. E como vocês podem ver, tem estúdio também, né? Olha só a qualidade desse estúdio. E olha, a gente vem falando, né, Kalinka, a dedicação e realmente o carinho que eles estão nos recebendo, o profissionalismo. Nós tivemos aqui um pequeno parênteses, começamos esse nosso projeto há algum tempo, mas a gente chegou aqui há tão pouco tempo atrás na KVM e eles colocaram tudo isso de pé, fizeram acontecer. Então, realmente, a gente só pode agradecer. Estamos muito orgulhosos dessa parceria. Sabe como é que a gente vai agradecer? Como? Falando @KVM Audiovisual. Já segue lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo que eles apresentam, que eles podem te ajudar também. @KVM Audiovisual. Perfeito. Ok? Vamos tocar? Vamos começar a falar de Fórmula 1. Começou o ano, começou a temporada. E muitas mudanças, né, Kalinka? Muitas mudanças. Ó, o programa de hoje, a gente vai falar sobre as principais novidades da Fórmula 1. É claro, por que que essas novidades surgiram também, né, Max? Vamos falar sobre o mercado de pilotos. Uhum. A gente tem um orçamento, a gente tem os pilotos pagantes na temporada, né? E vamos falar também, claro, sobre o treino de hoje. O Max trabalhou mais cedo, já acompanhou? Teremos uma simulação de corrida entre nós dois daqui a pouco também, Kalinka. Ao vivo. Mercedes. Vamos começar falando de alguma das mudanças. Boa, vamos lá. A principal delas e a mais falada, obviamente, é a mudança dos carros da Fórmula 1 e o porquê que isso aconteceu e qual que é o objetivo da categoria. Efeito solo. Efeito solo. Mocinho ou vilão? Carro asa. Mocinho e vilão. Mais mocinho do que vilão. Já foi vilão no passado, hoje em dia é mocinho, né, Kalinka? Primeiro vamos falar qual que é o objetivo desses carros. A gente que acompanha a Fórmula 1, a gente sabe quanto nos últimos anos a Fórmula 1 vem sofrendo em termos de competitividade, disputas na pista. Tanto que ferramentas como o DRS, que é a abertura da asa móvel, foi justamente introduzido diante da dificuldade de ultrapassagens dos carros dos últimos anos na Fórmula 1. E a Fórmula 1 veio com a tecnologia que já foi utilizada no final dos anos 70 e início dos anos 80, que foi justamente essa tecnologia, esse conceito dos carros efeito solo. E a gente trouxe aqui, inclusive, Kalinka, sabe origami? Aquelas coisas de papel. Sei, sou boa nisso, só que Eu não. fiz um carrinho, alguns carrinhos modelos de origami, antes de você chegar aqui nos estúdios da KVM, e você vai ver que ficaram até bem feitos. Tá. Vou trazer um modelo aqui para você ver. Posso trazer?
Não, Ainda não? calma, calma. Me adiantei? Adiantou. Tô um pouco nervoso. Não, fica não, parceiro. Tá tudo certo aqui entre nós. Antes da gente mostrar os carrinhos, Aham. vamos mostrar o que que faz o efeito solo na Vamos. prática para a Fórmula 1. A gente trouxe algumas imagens para exemplificar também para o pessoal que está em casa. Muito bem, ainda bem que você tá com o roteiro aí. Eu não tô. Eu tô aqui, né? Então, eu já vou mostrar a diferença agora do que aconteceu com o efeito solo 2021 e agora pro efeito solo 2022. Vamos ver? Exatamente. A gente vai ver aqui na imagem, né? Primeiro de tudo, Kalinka, qual que é a grande diferença? A gente vê que no carro de cima, né, que é o modelo da McLaren de 2021, não se apeguem muito aos números, não são exatamente esses números exatos. Mas a gente fez aqui uma conta redonda. Os carros proporcionavam mais ou menos 33% da pressão aerodinâmica aqui no eixo dianteiro, com o conjunto da asa dianteira e tudo mais. Mais ou menos também 33% pelo assoalho do carro, que até ano passado era um assoalho reto, ele não tinha esses túneis que os carros com efeito solo têm. E 33% na parte traseira do carro, com difusor e asa traseira. Já nesse modelo de baixo, que é o carro conceito de 2022, a gente repara que a maior parte da pressão aerodinâmica vem justamente do fundo do carro. E como é que isso acontece, Kalinka? O fluxo de ar que entra na parte do assoalho, esse assoalho tem 2 túneis, justamente para o ar entrar, acelerar debaixo do carro e sair de uma forma muito rápida também. E esse fenômeno aerodinâmico suga o carro para baixo. Ou seja, os carros atuais são geradas é gerada essa pressão aerodinâmica muito mais pelo assoalho e não pela parte de cima do carro, tanto que a gente repara que as asas, tanto a dianteira quanto a traseira, elas são muito menos inclinadas, muito menos com áreas frontais, justamente porque a pressão aerodinâmica agora vem da parte de baixo. E a grande vantagem disso também é que esse carro, que a gente vai ver no próximo slide, se eu acertei ou não? Já está no próximo ou não? Professor, no Me próximo adiantando. slide. Vai, não pode? Podemos vai. passar pro Vamos ver próximo? como é que ficou. A gente A vai gente ver vai falar sobre o fluxo de ar. o fluxo de ar. E o ar turbulento, se a gente conseguir ver no próximo slide, que até agora não apareceu. Apareceu. Calma, Kalinka. você No tá primeiro muito... dia não tá muito ruim, não, né? Tá bom, ótimo. tá bom. Tá ótimo. A gente vê aqui o modelo até o ano passado. Esse de cima aqui, a gente vê atrás do carro, né? Esse ar sujo, essa turbulência que geravam os carros até o modelo do ano passado, justamente porque a parte aerodinâmica não era tão suave quanto... Desculpa, eu bati na mesa 3 vezes. É que é o arrasto do ar mesmo, é o efeito só. Tá puxando muito a sua mão pra mesa. Exatamente. Então, esse ar turbulento realmente fazia com que o carro que vem atrás perdesse muita a pressão aerodinâmica. Já nessa imagem de baixo, a gente vê que o carro Porque atual... está escrito aqui 2021, mas para alertar, o carro foi lançado em 2021, mas é o 2022, né? O modelo. Exatamente. Na verdade, está escrito 2021 porque essa tecnologia era para ter vindo em 2021 e não veio em função da pandemia. Passou para 2022, mas a gente repara que nessas imagens, como o ar é muito mais limpo e, obviamente, esse ar mais limpo atrapalha muito menos o carro que vem atrás e as disputas dali para frente tendem a ser muito melhor, que é o grande objetivo dessa mudança de regulamento. Tá, mas você falou que o efeito solo, ele já existiu na década de 70, 80. Exato. E por que ele foi banido, então, da Fórmula 1? Kalinka, ele foi banido por uma questão de segurança, né? Esses carros de efeito solo, eles tinham uma vantagem muito grande, que geravam muita pressão aerodinâmica pelo assoalho do carro, porém, eles tinham uma facilidade de perder essa pressão aerodinâmica de uma maneira muito repentina. E quando isso acontecia, os pilotos literalmente perdiam totalmente o controle do carro, porque era a mesma coisa que furar um pneu, cair uma roda. Você tem aderência, de repente você perde a aderência quando você perde a eficiência desse efeito solo. E algumas coisas que aconteciam no passado deixaram de acontecer na atualidade, e justamente por isso a Fórmula 1 voltou com esse novo conceito. E a maior mudança é, os carros de Fórmula 1 atuais, eles movimentam muito menos, então a parte do fluxo de ar debaixo do carro ela é muito mais constante. As pistas também são muito mais lisas. As zebras, por exemplo, que antigamente cada circuito tinham zebras com formatos diferentes, faces diferentes, então era muito fácil um carro levantar e mudar completamente o fluxo aerodinâmico debaixo do carro, ou seja, são coisas que na atualidade não acontecem mais. Então é por isso que a Fórmula 1 se sentiu bastante segura de voltar com esse conceito e eu também, pelo que a gente está vendo nos treinos, esse conceito até o momento está se mostrando bastante seguro. Está apresentando outros problemas que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a questão da segurança, que é sempre mais importante no esporte de risco, por enquanto tudo ok. Tá. Lá no começo do nosso canal, o Max falou, a gente vai proporcionar aqui também uma corrida, vamos mostrar como é que funcionam. Vamos, a gente vai funciona efeito replicar solo. essa imagem aqui agora ao vivo, eu e você. Está preparado? Tem treinado ou não?
Tenho, super. Se tem uma coisa que eu faço é isso. Então, Todos os Kalinka, dias. vou trazer Ah. aqui para vocês agora verem aqueles modelos que eu fiz antes de você chegar de massinha e origami. Entendi. Você vai ver que eu tenho um certo talento. Ó, Ah, tô vai colocando até até na a luva. luvinha, gente. Vou, Sabendo que é uma vou coisa pilotar. especial, né? Não, eu vou pilotar. Luva. Entendi. Eu só esqueci o capacete, mas eu vou de luva. Tá. E vou pegar aqui um carro para mim, E um para pra mim. você. Tá. E o seu eu trouxe logo de um parente seu, obviamente. Vou aproveitar que o microfone é só meu agora, enquanto ele desfila, ele vai buscar o carrinho. Vou colocar minha luva também, porque são carrinhos muito, muito, muito especiais. Ai, rapaz. Quanto detalhe. Você tem que contar a história desse carrinho também, hein? Volta pro seu posto aqui. Vou pegar minha luva. Porque pra mexer nesse carrinho, gente... Kalinka, a gente tá de luva aqui, isso aqui, essas miniaturas, são miniaturas, né? São realmente, são joias. O nosso querido amigo Adalberto da Mini Model Cars emprestou aqui algumas miniaturas que a gente vai mostrar. E a gente vai fazer a nossa simulação, né, Kalinka? Calçou as luvas? Calcei. Você vai ficar na frente ou atrás? Ano passado você lembra do resultado. E Ah, hoje... ó a polêmica. Você quer falar dessa polêmica? Não, vamos passar a página, né? Vamos uma passo de cada Tá vez. bom, Então vamos lá. deixa eu... Calma, que agora é um momento muito... O momento é a parte mais Muito extensa do complicado. programa. Eu acho que, por bem, vendo o que aconteceu ano passado, Hamilton fica na frente. É por aqui, né? Que Por pega? aqui é. Vamos colocar aqui, ó. Na frente. Na frente. Deixa eu levar o vou microfone ajudar junto. você aqui, ó. Mas tem que ficar meio de ladinho pra câmera Bem de aqui. ladinho pra câmera. Aqui Tá. tá o carro do Hamilton Ok. e aqui um carro do Max Verstappen. Primeiro de tudo, a gente consegue ver que realmente esses carros, olha só a angulação, melhor nessa câmera, a angulação dessa asa traseira aqui, como realmente é uma face bastante elevada. O carro tem linhas muito mais agressivas e isso causa bastante turbulência, como a gente falou agora há pouco. Mas a dificuldade do ano passado para esse ano era o seguinte, quando o Verstappen, no caso, se aproximava do Hamilton ou vice-versa, o carro do Verstappen realmente perdia muita eficiência aerodinâmica, então realmente era muito difícil de entrar numa reta depois de uma curva, numa distância próxima, para ele conseguir atacar o carro da frente. A gente está brincando aqui, a gente está falando do Hamilton e Verstappen, isso aconteceu obviamente Claro. com todos os pilotos da categoria. Então acontecia normalmente isso, não 100% das vezes, o carro de trás entrava nas retas sempre muito distante dos carros da frente. E para você efetuar uma ultrapassagem numa situação dessas, é muito difícil. Então, a gente teve temporadas na Fórmula 1 que tivemos corridas que não tivemos praticamente nenhuma ultrapassagem, ou 2 ou 3 ultrapassagens. Então, realmente, esse era um problema extremamente complicado da Fórmula 1 e o conceito do carro asa, do carro com efeito solo, veio justamente para isso deixar de acontecer. E só para dar um dado aqui, Kalinka, até o ano passado, o carro que vinha atrás, ele perdia mais ou menos 45% a 50% da eficiência aerodinâmica. Os carros atuais dizem que vão perder por volta de 15%. Então, realmente, é uma diferença muito grande e o espetáculo deve ganhar muito, muito com É pra isso. trazer mais ultrapassagem, pra ficar mais... E eu vi que você fez questão aqui de até abrir a distância de mim e não deixar eu passar, né? É bom não dar uma vacilada, porque no passado a gente... Parecia que estava tudo em Alguns casa. momentos isso aconteceu. Bom, aqui a gente está mostrando então os carros, né, com a tecnologia até então 2021. E a gente falou sobre carros também que utilizaram o efeito solo na década de 70, 80, e a gente também tem isso para mostrar. Também tem isso para mostrar. Agora está do Tá. meu lado aqui, está um pouco mais próximo de mim. Eu vou trazer primeiro o primeiro carro da história da Fórmula 1, que é uma Lotus de 1978. 78, acertei. Temos uns Temos universitários os universitários aqui. aqui para ajudar. E esse carro aqui, eu vou pegar. Só um momento. Está aqui, essa beleza. Eu vou chegar ao seu irmão um pouco para cá. Esse carro. Põe do ladinho do outro que a gente compara ali. Olha, vamos colocar do lado aqui, mas primeiro de tudo, a gente vê, essa é a primeira, é uma Lotus de 1978, foi o primeiro carro que utilizou esse efeito solo, que foi descoberto, Kalinka, até por acidente. Eles estavam fazendo testes no túnel de vento, isso pela equipe Lotus, Colin Chapman, que foi um dos maiores inovadores da história da Fórmula 1, e perceberam o quanto o efeito solo era eficiente, e dali para frente desenvolveram esse carro, e assim como acontece sempre na Fórmula 1, inclusive nos dias de hoje, todas as equipes passaram a ter carros com esse conceito. Inclusive eu trouxe aqui um outro, que é uma Ferrari, que a gente vai ver aqui, ó, olha a coleção. Essa Ferrari, como vocês podem ver, vou colocar um pouco mais de lado aqui, talvez. A gente vê que esse carro nem a asa dianteira utilizava mais, de tanta pressão aerodinâmica que tinha esse efeito solo. Aqui são os túneis, né? A parte de baixo desses modelos não são exatamente como os carros da época, mas a gente vê que nessas laterais, né, nesses side pods, tem os túneis, o ar passa aqui de baixo,
suga o carro para baixo e isso trazia um efeito de uma pressão aerodinâmica muito grande. E vou fazer aqui uma simulação, Kalinka. O grande problema é o seguinte, como os carros balançavam muito e as pistas eram muito onduladas, se o carro fizesse esse movimento, por exemplo, o ar debaixo do carro ele escapava. E quando ele escapava, os carros perdiam a pressão aerodinâmica e, consequentemente, os pilotos perdiam o controle do carro. Então, realmente, foi por isso que lá atrás foi proibido, foi banido esse sistema de efeito solo, mas agora, em 2022, esse sistema voltou. Perfeito. Que aula, professor! Isso com o microfone meio solto ainda, você percebeu, né? Vou dar uma volta aqui. É. Quem sabe faz ao vivo? Zerou. Aí. Que é o que, aliás, as equipes estão tentando fazer, né? Vamos deixar aqui, esses carros tão bonitos, hein? Tentar arranjar alguma solução, porque o efeito solo veio para ajudar, claro, para as ultrapassagens, para deixar essa Fórmula 1 ainda mais... Pode tirar a luva. Pode tirar? Ai, mas Tá peraí, quente, hein? deixa eu colocar aqui mais Vamos na pegar frente. aqui, ó. Pronto. É tudo para trazer mais adrenalina, claro, para essa temporada, mas o efeito solo vem gerando também aquele efeito de quicar. Uhum. Né? A gente trouxe também imagens para mostrar para vocês do que está acontecendo, né? Essas imagens já correram o mundo, né? Porque assim que começaram os testes nesse ano, foi o detalhe que o simulador, por exemplo, não conseguiu prever. Os pilotos e as equipes fazem os testes nos simuladores, mas para ver esse efeito, e aí eu preciso do seu inglês, por favor, maravilhoso, purposing. Purposing, né? Ai, Eu também não maravilhoso. conhecia essa palavra, Kalinka, para falar bem a verdade. Essa palavra, primeiro de tudo, alguém disse que veio do movimento de um golfinho. E eu posso assegurar uma coisa: o Flipper não foi. Porque Não o faz Flipper isso? nunca fez isso, Flipper. Esse quicar, esse pula-pula, isso parece quando você brincava de pogobol quando você era criança, há Que pouco tempo atrás. beleza! Foi ontem. Antes de ontem. E a gente está vendo essa imagem do Leclerc pulando ali. O que é esse efeito purposing que eles falam? Que é justamente a pressão aerodinâmica gerada pela parte de baixo do carro ela é tão grande que ela está sugando o carro para baixo, principalmente em altas velocidades. E o carro desce, né, com a pressão aerodinâmica, ele vai descendo e quando ele encosta no asfalto, por um momento, esses túneis, esse fluxo de ar, ele acaba ficando, vamos falar assim, tem uma vedação, o ar não passa da maneira que tem que passar e nesse momento que fecha o fluxo de ar, o carro volta a subir, ele volta a passar, aí ele desce, aí ele sobe, aí ele desce, ele sobe, ele E desce. aí os pilotos estão ficando assim, né? Eles vão Tão depois pro ficando box assim. enjoados, é isso? Bastante enjoados. E todas as equipes, na verdade, vêm sofrendo com esse efeito. Agora, Kalinka, a equipe que vem mais sofrendo com isso é a Mercedes. Todas estão conseguindo minimizar esse efeito. E por que as equipes não conseguiram prever que isso iria acontecer dessa maneira? Esse efeito lá nos anos 70, início dos anos 80, já aconteceu esse efeito nos carros de uma maneira muito menor, até porque a pressão aerodinâmica que eles conseguiam gerar naquela época não eram tão altas quanto a de hoje em dia, porque a tecnologia, principalmente essa parte aerodinâmica, não era tão desenvolvida quanto nos dias de hoje. Mas algumas equipes estão dizendo o seguinte, eles não conseguiram prever também, porque os testes, principalmente de túnel de vento, que é onde você tem esses carros, que são os modelos que você coloca literalmente no túnel, com um ventilador gigante e fazem essas simulações, esses túneis de vento, o ar só chega até mais ou menos 200 km por hora. Acima disso, eles não têm potência para gerar um fluxo de ar acima de 200 por hora. E esse efeito está dando a mais ou menos 250. Então, esse efeito não apareceu no túnel de vento. Todo mundo ficou bastante surpreso. E quem chegar numa solução primeiro, Kalinka, principalmente na solução para resolver isso, principalmente no início da temporada, vai sair na frente. Boa. E a gente está falando agora de várias alterações, né, que a Fórmula 1 trouxe para 2022. A gente falou do efeito solo, que trouxe esse outro efeito, né? E aí são tecnologias e formas de deixar a competição mais dinâmica, mas coisas que já aconteceram, né? Então a gente falou agora de um efeito solo, que já foi utilizado em 70, 80, e vamos falar agora da calota. Da Que os carros estão diferentes em 2022. Tem gente usando como painel de publicidade já. Maravilhoso. Você já teve algum carro com calota? Eu já tive. Eu aprendi a dirigir em um com calota, viu? Eu Já ouvi caiu dizer- a calota? Já caiu. Eu ouvi dizer que lá em Florianópolis, baratinho. alguns meio-fios, inclusive, têm assinaturas Não suas. minha jamais. Não era você? Mãe, um beijo. Não vou falar nunca quem deixava a calota. A gente tem carros com calota aqui. Eu tenho. Tem um modelo com calota aqui. Temos na tela e temos mais um. Tem Cadê aqui? a luva? Tá aí.
Só para mostrar que essas calotas também, enquanto o Max pega o carrinho, em 2022, todos os carros estão utilizando essa mesma tecnologia das calotas, né, Max? Isso, Kalinka. Primeiro eu vou mostrar que a gente está vendo na tela. Todos os carros, como você disse, estão utilizando a mesma calota. E o objetivo da calota nem é pela parte estética. Todo o design desse carro, todos os conceitos, é justamente para a questão aerodinâmica, diminuir o ar sujo para trás. E as calotas estão aí porque quando você não tem calota, o ar que bate nas rodas, o ar que passa por dentro das rodas, também gera uma turbulência muito grande para o carro que vem atrás. E como você disse, uma grande novidade na Fórmula 1, a Fórmula 1, a única coisa que é igual para todos os carros até o ano de 2022, ou que era igual para todos os carros, eram os pneus fornecidos pela Pirelli. Qualquer coisa fora os pneus, cada um fabrica o seu, cada um tem o seu fornecedor. Agora as calotas, todas as equipes utilizam a mesma calota por um motivo muito simples. Eles entenderam que não valia a pena deixar as equipes para desenvolverem cada uma a sua calota, porque ia ser um gasto de investimento muito grande, poderia dar uma diferença entre as equipes e não é bem esse o objetivo. Eu trouxe aqui, ou melhor, nosso amigo Adalberto da Mini Model Cars trouxe um carro de 2009, um carro campeão mundial, Kalinka, com Jason Button, e é um dos carros que no final entre 2009 e 2010 utilizavam calotas, porém, vou colocar um pouco de lado aqui, é um pouco diferente, ó, vou até mostrar aqui, ó, a grande diferença é que eram essas calotas que cada equipe desenvolvia a sua, quando a gente mexe o carro aqui, ó, a gente vê que as calotas não mexem, a da frente pelo menos não mexe e a de trás mexe um pouco, elas eram fixas, enquanto que as calotas dos carros da atualidade, elas giram igual um carro de rua, igual um carro de linha. Então, realmente, essa tecnologia lá atrás já existia, mas muito mais buscando somente performance e nos carros atuais buscando proporcionar um espetáculo ainda maior. E vai acontecer, viu, Kalinka? Falamos agora das tecnologias que estavam programadas para 2022. Mas, no regulamento da Fórmula 1, há brechas. Há brechas. Há brechas, senhoras e senhores. Sempre houveram? Sempre, sempre. E para utilizar essa brecha, né? Por exemplo, a Mercedes, novamente, está em pauta. Inovou. Mas não é a primeira vez que a E Mercedes... deixou todo mundo de cabelo em pé, mais uma vez. Exatamente. Mas, por exemplo, a gente pode pensar na Mercedes, né? Não é para menos que tem tantos títulos, já são 7 títulos na sequência, né? 8 de construtores. 8 de construtores. E a Mercedes, por exemplo, em 2020 apresentou um sistema de direção completamente diferente do que qualquer outro poderia pensar. E é uma demonstração, né, que a Mercedes não vem sendo a equipe vencedora e dominadora à toa. Realmente, a cada ano que passa, eles inventam a novidade. Como você falou, em 2020 inventaram a novidade e fizeram uma coisa que é comum na história da Fórmula 1, que é o que não está escrito, pode. E a gente vai falar e mostrar aqui a última, ou melhor, a penúltima invenção, que é o sistema de direção da Mercedes, que foi o famoso DAS, né, que era um sistema de direção que o piloto, quando mexesse o volante para frente ou para trás, ele mudava o alinhamento das rodas. Então, isso você poderia mudar o alinhamento ou para resfriar os pneus, ou, dependendo da situação, para esquentar os pneus. E a Mercedes, quando chegou com essa novidade, todas as outras equipes, inclusive a FIA, falou assim, como é que alguém inventa um negócio desses? Todo mundo protestou, mas como no regulamento não dizia que era proibido fazer, eles permitiram que a Mercedes utilizasse aquele sistema no ano de 2020, mas no final, na verdade, durante o ano de 2020, já adiantaram, olha, a partir do ano que vem, isso vai ser proibido. Mas 2020 passou e realmente foi uma grande vantagem para a Mercedes. E agora, em 2022, a Mercedes inovou de novo, né, Kalinka? Inovou de novo, né? Porque agora em 2022, a Mercedes foi longe. Foi para o alto, né? Foi para o alto. Foi buscar, então, na tecnologia da NASA, uma tecnologia aeroespacial, algo muito menor do que já existia nos carros, para ajudar a resfriar, né, parte ali do sistema do motor do carro. E aí vieram, então, os polêmicos side pods. E a gente vai falar sobre a falta deles, praticamente, né? No caso, né? No caso, a falta deles. Vamos mostrar, então, como é que funciona, como é que ficou a diferença de 2021 para 2022? Vamos mostrar, né, Kalinka? Primeiro, vamos mostrar a direção. Tá. A gente volta para a direção, não tem problema nenhum. Tá bom. Então, a direção, olha, a gente vê ali, olha, o Hamilton ou o Bottas nesse carro, não sei qual dos dois que é, mexendo a direção para frente e para trás, e olha só a diferença do alinhamento das rodas, Kalinka. Então, elas ou abrem ou fecham, dependendo do movimento na direção, e isso trouxe, olha lá, a gente vê o volante chegando para frente e para trás, e quando essas imagens apareceram nos testes pré-temporada de 2020, todas as equipes, a cara, por exemplo, do Christian Horner,
olhando e admirando e com raiva dele mesmo por não ter pensado nunca sobre isso. Realmente foi muito legal, mas é mais uma demonstração porque a Mercedes é uma equipe que vem tendo a história, construindo essa história, né, Kalinka? 8 títulos mundiais seguidos, nunca nenhuma equipe na história da Fórmula 1 fez isso. Agora eu te pergunto, a gente vai falar e vai mostrar a questão dos sidepods para esse ano, e dessa tecnologia que a Mercedes trouxe. É incopiável, assim? Por que as outras equipes não conseguem chegar ao nível que a Mercedes, assim, até de apresentar tecnologias? Não que isso, gente, já vai ser aquele passo e aquele carimbo de que vai dar certo, mas eles arriscam muito em novas tecnologias. Porque as outras equipes também não trazem coisas diferentes, como a Mercedes. Bom, primeiro que a tendência da história do automobilismo e principalmente da Fórmula 1 é todo mundo copiar o que funciona. Então, eu acredito que sim, as equipes vão tentar copiar. Só que a grande dificuldade é o seguinte, tem algumas dificuldades. Primeiro que quando você constrói o carro, você faz o desenho do seu carro, por exemplo, é um tamanho de radiador. E quando você tenta diminuir ou aumentar o tamanho de um radiador, por exemplo, não é simplesmente ir lá trocar uma peça. Todo o projeto de um carro é feito para cada parte do carro. Então não é a coisa mais simples do mundo. Segunda coisa, na atualidade a gente tem a questão do teto orçamentário. Então qualquer investimento que você não tinha uma previsão de ter, talvez você não tenha nem a parte financeira para você fazer isso. E a parte mais interessante disso aí tudo, quando a gente ouve falar que a Mercedes deu até o nome da empresa que era, Kalinka, a chance disso aí ser mentira é muito grande. Parece que a Mercedes quase deu a receita do que tem que fazer. Então é capaz de eles né? irem numa empresa aeroespacial e a Mercedes descobriu essa tecnologia da barbatana de um tubarão, sei lá de onde eles tiraram essa tecnologia. Agora é uma coisa que na teoria tem que ser mais eficiente. A Mercedes, a gente fala daqui a pouco o que vem acontecendo na atualidade, mas eu acho que a hora que eles acertarem o ponto direitinho, isso aí realmente vai ser um belo pulo para frente da Mercedes. Né? Vamos mostrar então como é que ficou o carro para 2022? Tá aí. Aqui são as imagens dos dois carros da Mercedes de 2022, porém esse aqui nos testes de Barcelona do lado direito e o do lado esquerdo, para surpresa de todo mundo, o do teste pré-temporada do Bahrein, que foi na semana passada, e eles mantiveram esse do lado esquerdo para essa primeira etapa. Hoje eles utilizaram esse novo sistema e a gente vê que é uma diferença realmente bastante grande. E Kalinka, se você me perguntar por que em Barcelona eles usaram esse aqui da direita e no Bahrein da esquerda, é muito difícil responder por uma equipe, mas muitas vezes, e principalmente as novidades mais diferentes, digamos assim, eles querem esconder. Apresentar no último momento, justamente para o poder de reação das outras equipes, inclusive para copiar, fica um pouco mais atrasado. Então, realmente, é uma diferença bastante substancial. Max Verstappen disse a seguinte coisa: eu não sei se é bom, mas que é feio é. Bom, mas aí o Horner também falou que é incopiável. Então pode ser um feio, mas porque eu não vou conseguir alcançar. Mas esse feio, se chegar na frente, ele vira bonito de uma hora para outra. Bom, então é por isso tudo que a Mercedes está em pauta novamente, porque trouxe uma tecnologia nova, está apresentando para vocês. E é interessante a gente desmistificar, então, essa polêmica. Pode trazer algo novo para o começo de uma temporada? Pode. Tudo bem. Até porque outras coisas já foram testadas na Fórmula 1, não é mesmo, Max? Outras novidades, né? E outras surpresas na história da Fórmula 1. E a gente vai voltar agora para o ano de 1977, Kalinka. 77? 77. Você estava dirigindo já, estava Não era nem nascido nessa época. Qual que é a coisa mais normal e mais conceitual de qualquer carro? Quantas rodas um carro tem, Kalinka? 4. Vamos contar aqui para ver se tá certo? Não sou boa de matemática. Mas vamos para garantir. Mas esse eu passo de ano. 2, 3, 4. Em 1977, a equipe Tyrrell teve a seguinte ideia: vamos colocar 4 rodas no eixo dianteiro de um carro de Fórmula 1? Por que não? Por que não? E vamos ver o que acontece. Funciona ou não funciona? Vamos ver? A gente vê aqui na imagem um carro de 6 rodas, Kalinka, na Fórmula 1. E essa Tyrrell aqui de 1977, correto? Aí, ó, temos aqui os universitários. E aqui a gente vê um carro de 6 rodas. E qual que era a grande vantagem? Você tinha 4 rodas mais finas, aerodinamicamente é uma vantagem. Já naquela época a Fórmula 1 já pensava muito nessa parte aerodinâmica. E a Tyrrell fez esse carro. Não foi um carro que andou tão bem, mas como não estava no regulamento a quantidade de rodas que um carro deveria ter, a Tyrrell foi lá. É muito bom, né? E colocou 6 rodas no eixo dianteiro, Kalinka. A brecha é ótima. E aí o que a FIA fez? Não pode mais ter 4 rodas no eixo dianteiro. A partir do próximo ano? A partir dos próximos anos. Okay. Aí uma outra equipe, um pouco depois disso, pensou, bom, você não pode
ter 4 rodas no eixo dianteiro, não tem problema. Vou arrumar uma outra solução e a gente vai agora para uma Williams de 1982. A gente vai ver aqui na imagem agora. Pronto. Olha o que ela fez. Kalinka colocou 4 Gente, rodas não é no possível. eixo traseiro, que no fim das contas, essa sim foi uma solução extremamente eficiente. Por quê? A gente repara que os 4 pneus na parte traseira, primeiro de tudo, na traseira é onde você tem a tração. Em vez de você ter 2 rodas, você ter 4, você tem uma tração muito mais eficiente. Os 4 pneus da parte de trás eram basicamente os 4 pneus da frente, a mesma medida. E no início dos anos 80, os pneus traseiros eram enormes, então isso tinha um prejuízo aerodinâmico muito grande. Então realmente foi um carro que ficou tão eficiente e nos testes pré-temporada chegou a ser quase 3 segundos mais rápido do que a concorrência. E o que a FIA fez? De novo, não tinha nada no regulamento que proibisse isso, mas a FIA, até para o bem do esporte, e fez bem, foi lá e vetou e baniu esse conceito de carro. E esse carro, Kalinka, ele nunca correu. Nunca correu? Nunca correu. Ele participou dos testes pré-temporada e não participou de uma corrida devido ao excesso de eficiência que esse carro teve naquela época. Tá aí, uma curiosidade da Fórmula 1. Eu vou contar outra em cima desta foto. Vocês estão olhando bem pra essa foto aí, né? Passa pra próxima. Pode passar, não tem problema não. É isso aí. Olha só quem tava dirigindo, senhoras e senhores. Olha ele. E nessa época eu já era melhor apessoado de capacete do que sem, hein? Você percebeu? Tá ali o nome, ó. Max Wilson. Tá ali o nome. E olha, eu vou falar rapidinho, essa foto foi no Festival de Goodwood, que é um festival de carros históricos, carros antigos. E eu lembro que na época, um dos membros da equipe Williams, que eu testava para Williams nessa época, falou assim, olha, Max, faça o que quiser, mas você não pode bater esse carro, porque esse carro é o xodó do Patrick Head, que era o projetista da equipe Williams e sócio também. Então, Kalinka, esse festival, como vocês podem ver, pneu slick, pista suja, com terra, com tudo, eu acho que eu nunca dirigi, nunca pilotei com uma tensão tão grande para não ter Tipo, risco. quanto por hora? 60? Uns 14 a 15 por hora, foi a hora que embalou. Mas realmente foi uma emoção muito grande. Mas esse carro, voltando a uma das coisas que foram banidas da história da Fórmula 1, foi justamente esse carro de 6 rodas, sendo 4 rodas atrás. Muito legal. Que legal essa experiência e você trazer isso pra gente também. Muito a gente legal. fala tanto dessas mudanças e alterações tecnológicas, né? E primeiro que é interessante saber que se tem uma brecha e não está no regulamento, você pode testar isso e pode ser aprovado ou não, que foi o que a Mercedes fez, né? E interessante demais. Seis rodas, gente. E se a gente, até em defesa da FIA, né, Kalinka, por que essas brechas acontecem, né? Isso é uma ineficiência, uma incompetência por parte da FIA? Kalinka, não é isso. O resumo da história é o seguinte. Quando a FIA vai lá e faz um regulamento técnico em termos de o que você pode fazer num carro, como é que tem que ser a construção, vou falar números aqui aleatórios. De um lado, você tem lá 10, 20 pessoas da FIA construindo o regulamento, pensando em tudo que é a possibilidade, o que pode, o que não pode, o que as equipes podem tentar torcer ou burlar. E do outro lado, você tem 500, 1000 dos melhores engenheiros do mundo, com um orçamento quase que infinito. Então, realmente, é uma disputa extremamente desigual. Então, é por isso que, por mais que a FIA tenha pessoas muito capacitadas, experientes e tudo, fazer um regulamento que a hora que você joga na mesa, nenhum daqueles engenheiros ninjas vão achar uma interpretação ou alguma brecha no regulamento, realmente é muito difícil. Então, não é incapacidade da FIA, é excesso de competência e inteligência do outro lado da mesa. O que você acha? A partir do ano passado, a gente mudou essa questão do teto orçamentário, que está cada vez diminuindo para as equipes, né? Para deixá-las também todas muito próximas. A gente viu agora, principalmente, a McLaren e a Ferrari de novo ressurgindo e brigando com a Red Bull e com a Mercedes, né? Red Bull, que ano passado já foi sensação também. Mas isso ajuda muito, né? A questão do orçamento, dos carros ficarem mais parelhos. A gente brinca que é legal ter essa coisa da tecnologia, mas também, se tiver demais, perde a graça. Com certeza. Não é legal você ter a coisa da tecnologia. A Fórmula 1 é movida a tecnologia, mas ao mesmo tempo ela não pode ser confundida com uma feira de ciências. Você tem um esporte, você tem um espetáculo e você tem que ter uma competitividade. Então, a ideia do teto orçamentário realmente é uma das maneiras de tentar ter uma equiparação entre as equipes. E além do teto orçamentário, uma coisa que é mais importante é você ter um regulamento que não dê tanta liberdade para as equipes fazerem muitas coisas. E isso que Mas eu tô esse falando. regulamento da FIA, vamos concordar que é complexo, né? Ele é complexo, só que longo. Esse ano, por exemplo, aconteceu uma coisa para surpresa da FIA e de todo mundo. O Mattia Binotto, por exemplo, que é o chefe da equipe Ferrari, ele falou uma coisa que várias outras pessoas falaram. Eu não imaginei que os carros fossem ser de 2022, estou falando, fossem ficar
tão diferentes um dos outros. Porque o regulamento, da forma que ele foi redigido, uma das intenções foi, vamos ver se todo mundo chega mais ou menos na mesma solução, não carros idênticos, não é a categoria monomarca, mas carros mais parecidos que, teoricamente, vão ficar mais, em termos de performance, mais equiparados. E isso não aconteceu. Você tem desde dos sidepods da equipe Mercedes, você tem as laterais também da equipe Ferrari, que é completamente diferente dos carros da Red Bull, que é diferente dos carros da Aston Martin e assim por diante. Então, realmente, esse regulamento que foi um pouco mais, ou bem mais engessado, ainda deu bastante liberdade para as equipes brincarem um pouco, mas eu acho que a FIA, ao longo do ano, se não for esse ano, para o ano que vem, vai começar a restringir um pouco mais, porque realmente esse excesso de conhecimento, tecnologia e capacidade das equipes faz com que realmente, mesmo um regulamento bem redigido, tenham brechas. E aí você que está assistindo aí de casa, enfim, no celular, no tablet. Ah, mas Fórmula 1 é carro. Gente, Fórmula 1 é estratégia. E aí a gente aqui, no Traduzindo F1, vai te ajudar muito a entender o que vai ser essa temporada 2022, né, Max? Quando você começa a entender tudo o que acontece dentro, né, fora até da pista, isso é muito legal e deixa a coisa muito mais bacana e mágica mesmo. Mais legal. Mas antes de falar sobre coisas da atualidade, ou coisas que aconteceram no Treino Livre, Kalinka, eu tenho um recado de um dos nossos primeiros fãs do canal. Opa! E é uma pessoa que eu acho que você já ouviu Gosto falar disso. dela. Opa. Vamos ver? Vamos ver. Vai vir aqui? Vai ver aqui. É um Vambora. áudio ao vivo. Vamos lá. Tá certo, então. Do canal, boa sorte e vamos em frente. E da Mercedes, que eu posso te dizer que veio pro título de novo. Se nada ocorrer ao contrário, vem pro título de novo com essa tecnologia nova dela. O canal, claro que eu vou assistir, né? Isso é certeza. E vou indicar para quem quer, para todos os meus amigos que assistam também. Boa, Papis! É isso aí. Obrigado, seu Kalinka. Agora, Kalinka, você, a hora que essa imagem sua com bigode, vocês ficaram Ficou realmente bom? parecidos. Ficou, não ficou? Mas eu Bigodinho gostei do seu Kalinka. Obrigado por nos acompanhar. Ele tem que vir aqui um dia, hein, Kalinka? Tem Eu que sei que vir. ele tá lá em Sabe que tá Floripa. torcendo pra Mercedes, não sei se você percebeu. Deu pra perceber, Kalinka, mas o que você achou aí do momento aí? Eu acho assim, pai, primeiro, obrigada. Esse áudio de quando que é? Desse ano ou é do ano passado? Só pra mim entender. Que esse ano, não sei se ele acompanhou o treino de hoje, por exemplo. Então, a gente já vai falar sobre o treino de hoje, pai. Talvez a tecnologia ainda não deu aquela engrenada. Eles estão aquecendo assim como aqui, um aquecimento. Também, hoje foi só o treino. Calma, relaxa. Mas você falou que vai indicar pros amigos? Pode indicar pra todo mundo, gente. Aproveita pros amigos, pros inimigos. Indica pra todo mundo, não é mesmo? Não importa. Todo mundo. E eu garanto a seguinte coisa: todo mundo que entrar vai ouvir bastante informações, vai dar risada e vai estar em boa companhia. É isso aí. Agora, antes da gente falar então do treino de hoje, e aí, claro, a gente vai falar Do que aconteceu, né? sobre tudo isso que aconteceu, né, pai? Mas seu Kalinka não beleza. pode Ô, apagar coisa o boa. áudio. Ele mandou pro WhatsApp, ele vai falar apagar pra pode. todos, vai sumir o áudio. Não quer deixar rastro. Cara, a gente ficou assim, a um passo, a um fio de cabelo de ter um brasileiro na Fórmula 1 nesse ano. Não deu pro Pietro Fittipaldi, né? Kalinka, foi muito próximo, né? Uma situação bastante atípica e bastante infeliz no fim das contas, né? Foi tudo em função do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Para quem não acompanha a Fórmula 1 tão de perto, o resumo da história é o seguinte: Nikita Mazepin, um piloto russo, com patrocinador russo, né? O patrocinador, por um acaso, seu próprio pai, e andando numa equipe, e a única equipe americana. Então, obviamente, diante do que aconteceu, a Haas, que é uma equipe americana, não quis continuar a parceria com Mazepin, e dali para frente, uma vaga apareceu na Fórmula 1. E quem que é? Os nossos olhinhos brilharam. Brilharam demais. E o piloto de teste, né, o piloto reserva da Haas, é o Pietro Fittipaldi. O Pietro que, inclusive, já correu na própria Haas em 2020, substituiu o Grosjean depois daquele acidente horrível do Grosjean no próprio circuito do Bahrein. Então, realmente... E o Pietro, quando andou, Kalinka, o Pietro andou muito bem. O Pietro, que já não estava correndo naquela época, piloto reserva, fica muito mais no simulador do que qualquer outra coisa. Então, realmente, você pular no carro e andar bem, não é fácil. O Pietro andou muito bem, mas a Haas optou por um piloto com mais experiência, um piloto que já teve experiência, inclusive, dentro da própria equipe Haas. Talvez o fato de ter um piloto bastante jovem também, que é o Mick Schumacher, filho do 7 vezes campeão mundial, Michael Schumacher. Talvez essa combinação de dois pilotos jovens, a Haas tenha entendido que não seria a melhor combinação, mas trouxeram o Kevin Magnussen. Mas mesmo, Kalinka, que o Pietro não tenha sido escolhido para essa vaga, acho que o fato do nome do Pietro ter sido ventilado para essa vaga, o Gunther Steiner,
a estrela do Netflix. E o chefe de equipe da Haas, quando aconteceu essa situação do Mazepin, ele falou assim, olha, a minha opção número 1 é o Pietro. Então, realmente, eu acho que isso dá muita credibilidade e demonstra que o Pietro realmente tem um potencial muito grande. Se não foi dessa vez, quem sabe numa próxima. Ou quem sabe também, Kalinka, outras portas interessantes possam se abrir para o Pietro, até mesmo às vezes fora da própria Fórmula 1. Tem vida fora da Fórmula 1. Tem vida fora da Fórmula 1. Ainda bem. Ainda bem. Ó, e esse ano, né, a gente sabe que são 20 pilotos. E de 20 pilotos, 5 deles são pilotos pagantes. Já ouviu essa expressão? Entende que é o piloto pagante? Pois é, né, Kalinka? Ah, pois é, gente. Vamos explicar. A gente vai traduzir para você tudo isso e mostrar para vocês quem são esses 5 pilotos. 5 que viraram 4 diante do que a gente acabou de contar aqui para o nosso público. E esses 5 pilotos pagantes, né, Kalinka? E são 5 pilotos de 20 no total. Então a gente está falando de 1/4 do grid de pilotos pagantes. Então, realmente, antes da gente mostrar quem são esses pilotos, é um contrassenso na principal categoria do automobilismo você ter uma situação dessa ou na principal categoria de qualquer segmento. Kalinka, imagina você chegar no hospital e falar assim, olha, machuquei meu dedo. E o enfermeiro falar assim, olha, tinha um médico muito bom aqui, mas o hospital pagava para ele. Tem um que não é tão bom, mas ele paga para vir aqui. Você se sentir confortável em mostrar, em tentar, né, ter uma consulta com um médico desse, então realmente não tem o menor sentido. Tem que tentar equilibrar as duas coisas, né? Tem que tentar equilibrar, mas a gente tem hoje 1/4 do grid, ou tinha até a saída do Mazepin. Vamos ver os pilotos? A gente vai ver aqui quem são esses pilotos. Mazepin, que era da equipe Haas, que não está mais. Lance Stroll, que esse também traz dinheiro, assim como o Mazepin, da própria família. A gente vai ter outras situações aqui. O Lance Stroll, por exemplo, Kalinka, o pai dele simplesmente comprou a equipe. Então não é que ele pagou para o filho andar na equipe, como era o caso do Mazepin. O Stroll foi lá e comprou uma equipe. Ali indo para baixo, nós temos o Nicolas Latifi, que foi o centro de toda aquela situação do ano passado. Latifi, canadense, assim como o Stroll também, é um piloto pagante. E, Kalinka, quando a gente fala são pilotos pagantes, a gente não tem raiva, não está falando mal dessas pessoas, mas, na minha visão, pelo menos, é simplesmente uma situação que não é muito correta. Até porque a Fórmula 1 precisa de dinheiro. A gente está falando sobre uma modalidade que tem um gasto muito alto. Um investimento muito alto. E você precisa levar esse dinheiro também. Com certeza. E aquilo que a gente falou agora há pouco, né, Kalinka, do teto orçamentário, acho que vai ajudar muito essa situação, pelo fato das equipes daqui a pouco, a hora que conseguirem levantar esses valores, falar assim, ó, agora eu vou colocar o piloto que eu quiser. Eu tenho dinheiro aqui debaixo do braço, eu tenho essa autonomia, eu posso escolher, que é o objetivo de todas as equipes. Nós temos ali o Latifi, aqui embaixo nós temos Yuki Tsunoda, e o Tsunoda é um piloto que não trouxe dinheiro da própria família, mas é um piloto apadrinhado pela Honda. Então a Honda fornece motores para a AlphaTauri, assim como a equipe Red Bull, que são duas equipes irmãs, e o Tsunoda é um piloto apadrinhado pela Honda. E nós temos aqui Guan Yu Zhou. Você pode falar esse nome para mim 3 vezes? Muito bom, hein? Guan Yu Zhou, um estreante, não temos muito o que falar sobre ele. Hoje ele fez seu primeiro treino oficial, então qualquer conclusão agora seria muito precipitada. Mas o Guan Yu Zhou é um piloto que já andou vários anos na Fórmula 2, andou até que bem, mas na Fórmula 2, que é a última categoria, o último degrau, antes de chegar na Fórmula 1, nós temos, por exemplo, o Piastri, que foi o campeão da Fórmula 2 e foi campeão no primeiro ano que ele andou na categoria. Na Fórmula 3, no ano anterior, ganhou também no ano de estreia. Então, seria um piloto que, se não pesasse essa questão financeira, teria que estar em alguma dessas equipes onde esses pilotos estão. Não teve oportunidade esse ano, talvez não tenha no que vem. E se não tiver no que vem, talvez não tenha nunca mais. Mas voltando ao Guan Yu Zhou, está estreando na categoria e é um piloto, Kalinka, chinês. Então, a Fórmula 1 vê a China como um mercado extremamente importante. Então, esse é um dos motivos que ele está na Fórmula 1 esse ano. Falou muito bem antes, né, da gente começar, sobre esse equilíbrio que as equipes buscam, né, de poder contratar aquele piloto que elas desejam. Como isso não acontece, a gente tem aqui 5, neste momento 4 estão na Fórmula 1 2022. Desses, para você, qual que é o mais talentoso? Vamos tentar reunir, então, o aporte financeiro com o talento na pista. Olha, o Tsunoda, quando chegou e estreou na Fórmula 1 ano passado, justamente no Grande Prêmio do Bahrein, ele estrondou. Ele fez uma estreia que poucos pilotos da história da Fórmula 1 tiveram. Porém, dali para frente, Kalinka, primeiro de tudo, desandou. Andou para trás. Um piloto japonês, nós sabemos que o povo japonês é extremamente educado e tudo mais, e o Tsunoda é o boca suja da Fórmula 1. Mas ele fora fala da curva, literalmente. Totalmente fora da curva. E o que me impressionou na maneira negativa do Tsunoda foi o seguinte. Ano passado, por exemplo, o chefe da equipe AlphaTauri, que é o Franz Tost,
teve que mudar o Tsunoda da cidade que ele morava para perto da equipe que é a sede da AlphaTauri na Itália, porque ele estava indo para balada, ele não estava fazendo a preparação física direito, ou seja, pagando ou não, você tem a oportunidade de estar aonde o planeta quer estar, qualquer piloto ao redor do planeta gostaria de ter uma oportunidade na Fórmula 1, e quando você está lá, alguém tem que ficar policiando você para ver se você se prepara, se você dorme cedo e tudo mais. Então, isso realmente me desagradou. Eu diria que, dentre esses aqui, tirando o Guanyu e o Zhou, que não temos muito o que falar, Stroll é um piloto que vem se desenvolvendo. Ano passado, por exemplo, ele foi companheiro de equipe do Sebastian Vettel, 4 vezes campeão mundial. E Kalinka, se for pegar uma média, eles foram muito parecidos. O Stroll largou várias vezes na frente do Vettel, assim como aconteceu o contrário. Mas considerando um piloto pagante com um piloto top, vamos falar assim, o Stroll demonstrou que ele é um piloto que se dedica, tem esse estigma de ser um piloto pagante, mas a cada ano que passa ele vem ficando melhor. Sonoda, se for pra balada esse ano, não vai aguentar. Você vai voltar aqui, ó. Vai estar treinado, pelo menos. Quicando. Não vai dar certo andar nesse carro depois. Vamos lá. Foco. Mas é uma linha muito tênue, né? Porque a gente, quando fala também, por exemplo, no esporte, né, no mundo do futebol, a gente tem que avaliar o que o jogador faz dentro de campo, o que ele faz fora de campo. Sim. Enfim, a vida dele, se ele apresentar bons resultados. E a gente fica naquela... É muito tênue, né? A gente falar do... E na Fórmula 1 a gente tem um exemplo muito claro disso. Parente seu, Hamilton. Falando nisso, parente seu, você vai colocar o nome da mãe dele no seu nome também ou não? Ah, eu tô tentando decorar o nome ainda. Quando mas eu achei muito legal isso. Você vai tentando decorar o nome da mãe dele? Não. Quanto tempo, a curiosidade... Quanto tempo, até uma curiosidade, quanto tempo demorou para você decorar o seu nome? Ah, meu nome é ótimo, Kalinka Choroso. E ele vai colocar os chutes no nome dele também? Tô meio confuso. Depois você explica para mim. Como é que ele... Mas o Hamilton, voltando ao Hamilton e foco, o Hamilton é um exemplo desses, Kalinka. O Hamilton, durante muitos anos, inclusive ano passado, retrasado, ele era muito criticado, porque acabava uma corrida, ele ia para Nova York, para um desfile, depois ele ia não sei para onde, não sei o quê, e o pessoal falava assim, não, mas o cara tá para cima e para baixo, e andando com celebridades e tudo mais. Só que quando ele entrava no carro, mas entrega, né? Ele ia lá e entregava. Então, realmente, cada um cuida da sua vida, contanto que cumpra com as suas obrigações. Perfeito. Perfeito. Gostei disso. Assina embaixo. Aí, vamos começar a falar sobre hoje, então? A gente não vai poder, claro, fugir disso, até porque o canal é para isso, gente. Pra gente acompanhar a temporada da Fórmula 1. Hoje nós tivemos o primeiro treino livre. Os dois, né? Os dois. Foram 2. Vamos falar sobre o último? Talvez eu acho que as equipes mais alinhadas, não? A gente pode fazer um resumão dos dois. Então vamos fazer um resumão dos dois e mostrar a tabela do segundo. O segundo, na verdade, é onde os melhores Meio tempos apareceram. Vamos chegar numa negociação aqui. Vamos ver a tabela, Kalinka. A gente vem na tabela, a gente vê o seguinte. Primeiro de tudo, a gente falou durante todos os testes pré-temporada, a gente falou também aqui no canal, muitas vezes as equipes escondem um jogo nos testes pré-temporada. Porém, quanto mais próximo da realidade, eles têm que começar a demonstrar o que tem e o que não tem. Sim. Amanhã é a classificação. Amanhã está valendo tudo. Então, eu acredito que o que a gente está vendo agora na tabela não está muito distante da realidade do momento. E nossos achismos, né, estão se comprovando. Primeiro de tudo, Verstappen com a Red Bull está se mostrando uma grande força mais uma vez para a temporada de 2022. Desde os testes pré-temporada, o carro vem se mostrando bastante equilibrado, bastante competitivo em termos de tempo, na tabela de tempos, que muitas vezes na pré-temporada não é tão importante, mas você está lá na frente, tem seu peso. E mais do que tudo, Kalinka, durante os testes pré-temporada, os tempos às vezes não são referência. Mas tem uma coisa que qualquer ser humano mostra, é muito importante. A linguagem corporal. A gente vê o Verstappen, os membros da equipe Red Bull, todo mundo muito em paz, muito ali, uma cara muito tranquila, enquanto que outras equipes, como por exemplo a Mercedes, em nenhum momento demonstraram isso. Então a linguagem corporal é uma boa referência. Mas voltando lá na tabela, Verstappen muito bem. Além de Red Bull, logo depois não estamos vendo a Mercedes. Vai demorar um pouco para chegar na Mercedes, vai. Mas nós temos os dois carros da Ferrari, mas principalmente falando do Leclerc, mas o Carlos Sainz, que nesse primeiro treino, no treino de hoje, né, ficou meio distante, como a gente pode ver, a meio segundo do Leclerc e em menos de 6 décimos do Verstappen, mas a gente sabe que o Leclerc e o Sainz são pilotos muito equilibrados entre si, e a gente vê o Leclerc e a Ferrari como, eu não diria segunda força, porque por poucos centésimos ele não seria a primeira força, então realmente no nível muito parecido, só que uma grande diferença da Ferrari com a Red Bull a Ferrari tem 2 pilotos comprovadamente com chances de andarem muito parelhos entre si. E a Red Bull, ano passado não aconteceu isso, e hoje, no primeiro dia de testes oficiais, também não. A gente vê o Verstappen em primeiro
e o Sérgio Pérez um pouco mais para trás. Uma novidade boa para você, Kalinka, é o seguinte: George Russell na 4ª colocação. Por que isso é bom para a equipe Mercedes? A Mercedes é a equipe que vem mais sofrendo com a questão do carro estar quicando. Mas eu tenho certeza que assim que ela solucionar esse problema, que talvez não seja nesse final de semana, e vou explicar rapidamente por quê, eu tenho certeza que o potencial do carro é muito bom e dos pilotos não precisa nem falar. Hamilton não precisa falar nada e o Russell, para mim, é uma nova estrela, um piloto muito competitivo. Um resultado bastante forte também da equipe Alpine, que nos testes pré-temporada era muito difícil a gente ter uma leitura se estava bem, se não estava bem, mas andaram muito bem, o Alonso andou muito bem, Ocon teve um problema no primeiro treino livre, e uma novidade muito boa também, Bottas com a equipe Alfa Romeo. A Alfa Romeo que nos testes pré-temporada talvez tenha sido a equipe junto com a Haas que apresentou a maior quantidade de problemas, mas o Bottas na 6ª colocação realmente um resultado muito bom para a equipe Alfa Romeo. Vamos para a próxima página? Vamos para a próxima página. Sérgio Pérez ali na 7ª colocação a 1 segundo do Max Verstappen. Então realmente um resultado não muito bom para o Sérgio Pérez. Outra novidade boa, Mick Schumacher com o carro da Haas. Kalinka, se a gente for ver todos os carros equipados com motores Ferrari, todos eles evoluíram. A própria Ferrari, obviamente, Haas e Alfa Romeo. Então, essa evolução da Alfa Romeo e da Haas não é só pela mudança de regulamento, carros talvez mais eficientes do que ano passado, mas a evolução do motor da Ferrari, eu tenho certeza que ajudou muito. Mick Schumacher em 8º, Hamilton na 9ª colocação, bem distante tanto do Verstappen quanto do Russell, mas eles testaram hoje, Kalinka, o Russell e o Hamilton assoalhos diferentes, tentando buscar uma solução. Com certeza o do Russell foi mais eficiente do que o do Hamilton. Agora a grande pergunta é o seguinte, Kalinka, o assoalho é a maior peça de um carro. O assoalho começa aqui quase no começo do carro e vai até o final do carro, ou seja, não é uma peça que, primeiro de tudo, as equipes têm várias na prateleira. Segundo, quando eles não chegaram a uma peça final em termos de eficiência, será que eles têm mais de um assoalho da mesma especificação? A gente vai descobrir isso amanhã. E se tiver só um, quem usa, Hamilton ou Russell? Esse melhor no momento está no carro do Russell, pelo que aparenta. Sim. Mas a gente vai ter que ver o que acontece amanhã. Kevin Magnussen com a Haas ali, voltando para a Fórmula 1, andou super bem. Norris, primeiro piloto da McLaren, que até o momento uma certa decepção. Eu esperava mais da McLaren, andou muito bem nos testes de Barcelona, mas até o momento não foi muito bem. Eu lembro que a gente fez, inclusive, uma live nas redes sociais. Foi ali que veio a ideia do canal. Antes daqui. E a gente falou muito, quando a gente era jovem. Você falou da McLaren, da Ferrari chegando muito forte esse ano, e aí a McLaren aparece agora, 11º. Pois é, e tanto que nos testes pré-temporada em Barcelona, andaram muito bem. O Norris liderou o primeiro treino, mas no momento não estão tão bem. Talvez, estão escondendo o jogo. Talvez, vai saber. Tem que ver se acha depois, né, Kalinka? Ocon, que teve um problema no primeiro treino, em 12º, e Gasly, que é um outro piloto que foi muito bem nos testes pré-temporada, andou bem hoje de manhã, já no segundo treino ficou aí na 13ª colocação, a 1,6 segundo atrás do Max Verstappen. E passando para a próxima página, Yuki Tsunoda, pelo menos perto do seu companheiro de equipe, Guan Yu Zhou, tá certo? Guan Yu Zhou, Zhou Guan Yu, Zhou Guan Yu. Zhou. Cada um falou. João. Esse estreante, então, a gente não pode falar muita coisa. Quem que ter escrito ali? Passeio de Lance. Lance Stroll, mudaram o nome dele? Então, Passeio de Lance, que é também conhecido como Lance Stroll. A Fórmula 1 que lançou, hein? Só pra dizer. Essa tela é da com Fórmula a Aston Martin, que, Kalinka, não é um resultado muito esperado. A Aston Martin, que já vem no seu segundo ano como Aston Martin, uma mudança de regulamento onde seria o momento dessa equipe com um nome tão importante quanto a Aston Martin dar um passo para frente. Até agora não deu. E o Nico Hülkenberg, que está substituindo o Vettel, que pegou Covid. Tá com Covid. E o Hülkenberg, Kalinka, ele demonstrou mais uma vez quanto bom piloto ele é. Porque ele não anda de Fórmula 1 há praticamente 2 anos. Ele fez 2 corridas em 2020, de uma maneira pontual, quando o Sérgio Pérez, nessa mesma equipe, quando era ainda Racing Point, quando o Sérgio Pérez pegou Covid, não sei se ele está correndo de alguma coisa fora a Fórmula 1, mas de Fórmula 1 nunca mais andou. Ele estava preparado para comentar, inclusive, a Fórmula 1. Pois é. Não tava? E aí vai com capacete. Pois é, comenta de capacete. Não fez nenhum teste pré-temporada, não fez nenhuma volta, sentou lá e já virou praticamente o mesmo tempo que o Stroll. E aí, outra decepção até o momento, Daniel Ricciardo também com a McLaren, o Ricciardo que não participou dos testes pré-temporada em função da Covid. E por último, os 2 carros da Williams, a estreia do Albon na Williams, 19º e 20º, mas amanhã a gente vai ver se isso aí realmente é real ou não. Você acha que vai mudar alguma coisa, ou muita coisa, para amanhã? E aí a gente já está se encaminhando aqui para o fim da nossa live.
Quero saber o que você acha que vai acontecer de fato no domingo no GP do Bahrein. Kalinka, eu acho que vai acontecer muito parecido com o que a gente está vendo agora. Red Bull e Ferrari, eu acho que realmente são as forças do momento. A terceira força, eu acho que vai ser a Mercedes. Mesmo com todas essas dificuldades, a Mercedes, mesmo estando no Bahrein, não estando na Europa, você produzir qualquer coisa e transportar ainda mais uma peça como a Assoari, que não é a coisa mais fácil de fazer. Mas eu acredito que eles vão evoluir ainda esse final de semana. E o que vai acontecer nessa corrida, eu acho que vai ser mais ou menos isso entre as três principais equipes. Agora, o que vai acontecer ao longo do ano, realmente é muito difícil de falar. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer ao longo do ano, na minha opinião, posso queimar a língua, e para sua felicidade, é a evolução da Mercedes. Se não nessa corrida, nas duas próximas corridas, eles vão achar o caminho e vão voltar lá, tá disputando a liderança. Perfeito. Só para deixar claro, assim, só para deixar claro, eu gosto um pouquinho da Mercedes. Mais ainda do Pra Hamilton. quem não percebeu? Não, eu gosto muito, enfim, por tudo que eu acho que o Hamilton representa e pelas bandeiras, Sim, mas eu sim, acho sim. que não cabe agora a gente falar disso, mas eu gosto demais, assim, de outras, aqui a gente fica brincando mais da Mercedes, mas a McLaren, pra mim, é uma Sim. equipe muito bacana. Olha, Inclusive com os até dois a McLaren pilotos. ali, ó, Ah, vai representa ver. muito pra gente, né? Então, tem essas brincadeirinhas aqui, mas é claro que a gente tá olhando pra todas as equipes. E pra gente começar, então, vamos começar o nosso campeonato? Aquele O desafio, nosso campeonato? É isso. olha, é uma responsabilidade, né? Mas eu vou entrar nessa, eu não tenho medo, não. Vamos para as regras, então. O negócio é o seguinte. Eu e o Max, a gente vai tentar, claro, tentar acertar os 3 primeiros colocados de cada GP. São 23, por enquanto 22 confirmados, mas acho que Doha entra no lugar do GP da Rússia, né? Pelo menos é o que eles Então, estão falando em colocando. Doha, talvez esse seja o nome mais cotado no momento. Isso. Então, vamos colocar 23, porque vão achar um local para fazer essa 23ª corrida. 3 primeiros colocados. Se acertar, ganha um ponto. Cada um que acerta ganha um ponto. Ganha um ponto. Não Se importa acertar os se é três, ganha primeiro, três. segundo, terceiro, qualquer um. Até porque a matemática não é bem o nosso forte. Exato. Então vamos lá, Max. Você pro GP do Bahrein. Ah, não, vou deixar as damas primeiro. Até pra ver o que agora. você vai fazer, pra ver Então tá bom. se é melhor. Eu começo, eu vou escrever aqui, depois a gente vai colocando na nossa rede social. Não tá seguindo ainda? A gente tem rede social, gente. E você vai tirar uma foto desse papel com essa letra aí? Não, e vou postar? colocar bonitinho. Ah, bom, que eu não tô entendendo o que você tá escrevendo aí. Instagram, tem Spotify também, pode seguir a gente pra ouvir durante... Tá andando enfim, pro trabalho, tá no carro, quer ouvir um pouquinho a respeito de Fórmula 1, ficar por dentro das curiosidades também, né? Não Spotify só... também? Spotify Eu nem tem sabia. Pô, você tudo. é surpresa pra mim. Tem Facebook, enfim, nosso canal de cortes, a gente vai divulgando tudo aos pouquinhos. Hoje é o esquenta, vamos devagar. Na segunda-feira a gente traz mais novidades. Vamos lá. Primeiro colocado, Max Verstappen. Max Verstappen. Segundo, Leclerc. Terceiro, Jorjão da Massa. Se deu mal, hein? Então vai. Não Posso pode ir? copiar. Então vamos lá. Não, mas nenhum eu posso copiar? Não, pode, claro. Não, vai. não vou copiar todos, não. Não, não pode copiar, senão empata. Não, tudo bem. São 23 corridas. Fica à Então vontade. vamos lá. Primeiro, Leclerc. Vou Segundo, torcer tanto pro Max. Vai. segundo, Verstappen. Tá. E terceiro, Carlos Sainz. Desafio lançado. Nosso desafio até o final, então, a gente... Vamos decidir depois o que cada um ganha. Temos tempo pra isso, né? Quer saber? Entra lá no nosso Instagram, se você quiser também palpitar, coloca aí, o que a gente deve apostar? A gente aposta. Mas eu a acho- educação, ao respeito, também não vai escrever qualquer coisa. Eu acho que vou esperar esse final de semana passar pra começar a pensar num prêmio. Se você for bem, Nossa, de repente mas uma pelo primeiro... paçoca, a gente vai lá e tá tudo certo, apaga a aposta. Se eu for bem, a gente pensa num carro, alguma viagem pra algum Tem lugar uma novidade legal. pra te contar. Outra? Outra. Eita, nós. Sobrevivemos ao nosso esquenta! Mas olha, eu vou te falar uma coisa, por pouco. Que eu tive 3 paradas lá fora, a Kalinka também. Ela chegou aqui suando frio e ela veio pedir ajuda, tá passando mais frio que você. Tá vendo? Mas Gente, a superamos. gente nasceu, a gente está começando agora um projeto, eu espero que vocês estejam com a gente durante todo esse ano. É um projeto muito nosso, com muito carinho, junto com a KVM também, o pessoal que dá o maior suporte aqui. Eu vou falar o nome de todo mundo, sem efeitos sonoros. Viu, Wesley? Então, o André, o Luizão, o Regis, Fê, Felipe, sempre com a gente, madrugada dentro. E o Wesley. E, claro, todo o pessoal da KVM, muito, muito, muito obrigada pela dedicação e pelo suporte que a gente está tendo aqui.
E para você que está assistindo também o nosso canal, espero que vocês tenham gostado e divulguem, que segunda-feira tem mais, 7 horas da noite. É isso aí, Canica. Fechou? Agradecer a todos vocês, a toda a equipe da KVM. Agradecer a você também, parceira. É um grande prazer estar com você. Aqui eu já vou fazer a disputa aqui agora. E é só o começo. Daqui para frente vai ficar cada vez mais legal. E a gente vai estar com vocês toda segunda-feira. E quem sabe, em algum momento, a gente entra qualquer dia da semana também, né, Kalinka? Com alguma novidade, alguma surpresa. Mas realmente, muito obrigado a vocês estarem acompanhando a gente. Obrigado, Kalinka. Obrigado, KVM. Agradece também. Agradecer aqui o Adalberto, da Mini Models Car, que trouxe essas joias aqui pra gente ilustrar aqui logo na nossa estreia. Entra no nosso Instagram que a gente vai colocar o conteúdo lá falando um pouquinho mais sobre os carros. E ele tem um pouquinho mais. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem, acho que, quanto? 5 mil? Não, 1.500. Não, 1.000 e pouco. 1.400. Será que cabe na próxima semana 1.400 carrinhos na mesa aqui? Tá bom. Vambora. Bora, chega. Fui. Até Beijo, semana que vem. gente. Tchau.